Você já imaginou um líder que promete paz em uma cúpula, só para trair tudo assim que vira as costas? Pois é, Putin fez exatamente isso após o encontro em Anchorage, no Alasca, onde fingiu aceitar tropas estrangeiras na Ucrânia e até um encontro com Zelensky para um cessar-fogo. Mas o sonho de paz era só ilusão. Seu verdadeiro plano? Ganhar tempo para a economia russa, adiando sanções que poderiam derrubar sua máquina de guerra. E agora ele continua o mesmo jogo sujo. Sinta o ar gelado de tensão geopolítica, como um vento cortante de Moscou que invade as salas de negociação em Washington. Putin quer atrasar sanções, e qualquer pressão que desmorone essa teia que sustenta sua invasão. O suor frio dos diplomatas europeus ecoa nas discussões urgentes. E se eu te disser que a mídia russa revela o blefe sem pudor? Ouça isso, como um eco rouco de propaganda estatal. Outro sinal que Vladimir Putin envia a Washington é claro. Ele não pretende sentar com o presidente Zelensky para assinar qualquer acordo de paz. Algo que Donald Trump o pressionou a fazer meses atrás. Imagine o Kremlin com suas torres douradas brilhando sob neve suja, enquanto Izvestia, o jornal oficial, martela. Putin descreve a liderança política da Ucrânia como um grupo criminoso organizado que usurpou o poder desde março do ano passado. Essa linha não é nova. Ele há anos tenta deslegitimar o presidente ucraniano. Mas repeti-la no dia em que Kiev confirma receber o rascunho americano de plano de paz? Isso cheira a desespero calculado, como fumaça de um incêndio controlado. Pergunta retórica: será que a Rússia realmente quer paz? Ou só um palco para mais mentiras? Lembre-se, eu mencionei antes que a Rússia mostrou zero desejo de concessões até agora. E o jornal Moskovsky Komsomoletes confirma, desde a cúpula Trump-Putin em agosto no Alasca, do lado russo não houve gestos de boa vontade, só intensificação de ataques. O som de bombas ecoando mais alto, como um rugido que abala o solo ucraniano. E não esqueça, esse plano de 28 pontos foi esboçado em uma reunião entre Steve Witkoff e o propagandista russo, o homem de confiança de Putin, Kirill Dmitriev. Mas agora Putin declara abertamente que não é um plano final. Sinta a frustração, como unhas cravando em madeira envelhecida. Ele está reescrevendo as regras no meio do jogo. Aqui vai uma reviravolta que vai te chocar. E se o descontentamento de ambos os lados for só uma armadilha? Vejo argumentos online dizendo que se ucranianos e russos estão infelizes, talvez seja um bom ponto de partida. Afinal, qualquer negociação exige compromissos. E ninguém sai 100% satisfeito, certo? Mas espere, isso ignora o elefante na sala, ou melhor, o abismo que esse plano cava na defesa ucraniana. O maior golpe? Os 300 bilhões de dólares em fundos russos congelados. Imagine pilhas de ouro virtual, presas em cofres europeus que poderiam salvar vidas. Esse plano não só atrasa, ele machuca ativamente a capacidade de defesa da Ucrânia. De várias formas, mas principalmente assim, nos últimos meses, conversas ferviam sobre a Europa liberar parte desse dinheiro para a Ucrânia usá-lo em defesa. Quando a Rússia invadiu, tinha cerca de 300 bilhões em bancos ocidentais, tudo congelado. Desses, 200 bilhões estão na Europa, e 80% desses 200 em um banco específico na Bélgica. Por isso, a Bélgica hesitava, não por ser pró-Rússia, mas por argumentos sólidos. Tipo, e se houver paz no futuro e a Rússia quiser o dinheiro de volta? Não queremos ser os únicos responsáveis. Justo, não? Para resolver, a União Europeia planejava empréstimos à Ucrânia, no valor equivalente aos fundos na Bélgica e outros países europeus. Esses empréstimos seriam garantidos pelos fundos congelados, e a Rússia só recuperaria se pagasse reparações de guerra à Ucrânia, algo que sabemos que nunca faria. Legalmente a UE ficaria segura. A discussão final estava marcada para dezembro, só 2 semanas depois ou uma agora. Mas aposto que isso foi adiado indefinidamente. Por quê? Porque esse plano de paz inclui um ponto cruel. A Rússia pagaria só 100 bilhões à Ucrânia, e recuperaria a maior parte dos fundos congelados. Mesmo se o acordo falhar, só de existir esse risco, países europeus hesitam em liberar o dinheiro. Contribuintes europeus acabariam pagando a conta, enquanto Putin ri por último. E se isso for só o começo de uma traição maior? O que acontece quando os fundos evaporam, deixando a Ucrânia sangrando sozinha? Olá, preparem-se para um choque absoluto. Vladimir Putin, o mestre das sombras, acaba de humilhar o Ocidente mais uma vez. Imagine a fúria queimando nas veias enquanto milhões em fundos russos congelados são empurrados de volta para as garras do Kremlin, sabotando a defesa ucraniana e prolongando uma guerra que já custou vidas demais.
Quem imaginava que essa reviravolta inesperada tornaria o plano de paz de 28 pontos uma armadilha fatal? Vamos mergulhar nessa narrativa de traição e engano geopolíticos, onde cada concessão revela a ganância fria de Putin. Para entender o impacto devastador desses 300 bilhões de dólares congelados, lembrem-se de semanas atrás, quando negociações fervorosas ecoavam nas salas de reuniões europeias. O som de telefones tocando incessantemente, o cheiro de café forte e papel frescos, a tensão palpável nos apertos de mão firmes. Nós discutíamos como a Europa se preparava para liberar parte desse dinheiro russo imóvel, direto para as mãos cansadas da Ucrânia, para fortalecer sua defesa contra a invasão brutal. Mas então, de repente, o cenário mudou. Quando a Rússia lançou sua invasão, ela possuía cerca de 300 bilhões de dólares presos em bancos ocidentais. Todo esse montante foi congelado, com 200 bilhões na Europa. E assustadoramente, 80% desses 200 bilhões repousam em um único banco na Bélgica. Por quê? A Bélgica foi quem bloqueou o plano de repassar esse dinheiro à Ucrânia. Não por simpatizar com a Rússia, claro que não. Eles tinham argumentos sólidos e justos. Imaginem, se no futuro uma paz frágil for assinada e a Rússia exigir seu dinheiro de volta. A Bélgica queria garantir que não ficasse sozinha pagando a conta, enquanto outros países europeus fogem das responsabilidades. Faz sentido, não é? Se todos os países envolvidos querem devolver o dinheiro, que todos assumam o risco, não apenas a Bélgica, isolada em sua exposição. Para resolver essa questão legítima, a União Europeia elaborava um plano inteligente: emprestar à Ucrânia quantias equivalentes aos fundos congelados guardados pela Bélgica e outros países membros. Empréstimos que seriam garantidos exatamente contra aqueles recursos paralisados no banco. Assim, a Rússia poderia reclamar seus ativos no futuro, se houvesse paz verdadeira e ela pagasse reparações de guerra à Ucrânia. Mas quem duvida? Todos sabemos que a Rússia jamais fará isso, então a Europa tecnicamente nunca teria que devolver um centavo. Legalmente estaríamos mais seguros, em um escudo de justiça contra o caos. Esse plano brilhante estava em discussão avançada, com a conclusão prevista para dezembro, há apenas 2 semanas daqui. Mas agora eu aposto que está atrasado para sempre, mesmo sem esse acordo de paz maléfico. Por quê? Porque o plano de paz inclui um ponto sinistro que exige apenas 100 bilhões de dólares de Putin para a Ucrânia, liberando a maior parte dos fundos congelados de volta à Rússia. Mesmo se o acordo fracassar, apenas a existência desse ponto na mesa europeia gera pânico. Países como a Bélgica e outros temerão devolver o dinheiro agora, pois no futuro enfrentariam batalhas legais caras, forçando contribuintes europeus a pagar pesadamente a Moscou. Que reviravolta cruel! Vocês conseguem sentir o gosto amargo da traição no ar, como se o cheiro de mofo dos arquivos burocráticos europeus se misturasse com um eco distante de explosões distantes. Como Putin, com suas táticas negociadoras baseadas em mentira, consegue manipular tudo isso para atrasar sanções e esmagar a defesa ucraniana. Preparem-se, porque se negociações continuarem assim, o que mais ele exigirá? Um golpe que humilhará ainda mais o Ocidente na cara de todos? Imagine o frio cortante no ar da Europa, onde sonhos de justiça congelados em contas bancárias estão prestes a derreter nas mãos gananciosas de mascarados disfarçados de negociadores. Putin, esse mestre da manipulação, rejeita o plano de paz, transformando-o em uma arma própria, ecoando a propaganda russa diária. O Kuril Dmitrov, voz do Kremlin, orquestra essa sinfonia de engano, usando-a como tática para arrancar mais concessões dos ocidentais. O verdadeiro objetivo? Atrasar sanções, mutilar a defesa ucraniana e arrastar o mundo para o abismo. Os 300 bilhões de fundos russos congelados, quase prontos para reforçar a Ucrânia, agora pairam em limbo, exatamente o que Putin desejava. Esse abismo gelado não é só político, é uma traição palpável, cada centímetro de moeda roubada ecoando como um grito sufocado de liberdade. Putin vê uma brecha para avançar mais, enterrando táticas de negociação russas construídas sobre mentiras há décadas, como Nixon alertou. Probe com baionetas, se encontrar lã, avance, se aço, recue. Agora, o Kremlin anônimo sussurra rejeições aos pontos positivos do plano de 28 pontos, enquanto Trump corre contra o relógio. O plano não está pronto, argumentam eles, porque precisam debater garantias de segurança ucraniana, tamanho do exército e sanções, mais os ativos congelados. É um teatro barato, destacando seu jogo, concordar para pedir mais, infinitamente.
Putin, em discurso frigorífico, palpara a flexibilidade prometida no Alasca, compartilhando com aliados globais. Só para ver Trump congelar após rejeição ucraniana, nascendo o Plano 28. Ele não discutiu com assessores, mas vê como base, mentindo, claro. Igual ao Alasca, ele fingiu aceitar tropas estrangeiras na Ucrânia e encontro com Zelensky, mas recuou na saída, comprando tempo para a economia prestes ao colapso, atrasando sanções. A mídia russa, parafinada de propaganda, declara não sentar com Zelensky, chamando o governo ucraniano de grupo criminoso organizado desde março passado, delegitimando-o. Sem concessões, só ataques intensos pós-Alasca. O plano, coçado por Steve Vitevich e Medeiros do Kremlin como Dmitrov, é propaganda própria, não final. Críticos online dizem, se ambos infelizes é compromisso bom, mas esquecem, o plano ataca a defesa ucraniana diretamente. Os 300 bilhões? Europa preparava empréstimos à Ucrânia contra esses fundos, devolvíveis se Rússia pagar reparações. Algo nunca acontecer. Bélgica, segurando metade, queria proteção legal. Plano sólido, discussão final em dezembro, mas agora agonizando. JVMXR. O plano oferece Rússia pagar só 100 bilhões, recuperando maioria, assustando a Europa. Mesmo os países temem devolver legalmente, forçando cidadãos europeus pagarem. Ucrânia afundando em necessidade desesperada, luta por fundos essenciais à defesa. Mesmo se plano naufragar, medo persiste, tornando empréstimos improváveis à diritura. Plano prolonga pressão sobre a economia russa, atrasando tarifas de 500%. Trump falava delas há 2 semanas, contra apoiadores russos como China, Turquia, Brasil. Agora suspensas, talvez indefinidamente. Dá respiro à invasão russa, destruindo defesa ucraniana. Poucas concessões russas, não tomar resto Ucrânia. Oficial disse, concessão de Putin? Não tentar ocupar totalmente. Claro, jogo sujo continua, humilhando ocidentais, questionando, será Putin invencível, ou aço finalmente aparecerá? Você consegue sentir o cheiro de queimado ao ver o plano se desmoronar? Essa brecha para mais concessões russas deixa Trump exposto, um líder vacilante enviado ao abismo. O que acontece se Putin agarra essa oportunidade infinita de atraso? Ele arrasta o mundo como Lula de sombras, fazendo-nos pagar por ilusões. Veja a realidade. Putin não cede nada real, só provoca. O plano de Trump, supostamente duro, apodrece na incerteza, enquanto sanções pairam como fantasmas esquecidas. Mas e se Trump se vira, impondo o aço? A invasão russa titubearia, prevendo derrota chocante. Preparem-se, pois a humilhação de Putin crescerá, questionando. Ele lava as mãos no sangue de milhões com mentiras? Sons de sirenes distantes ecoam na Europa, poeira de batalhas impregnando o ar. Prepare-se para a reviravolta, brechas russas revelam fraqueza, mas Putin espreme mais. Será que essa dança eterna de concessões acabará na humilhação total de Putin, expelido como lixo? Sensação de gelo nos punhos europeus, apertando as contas vazias, enquanto a Ucrânia sangra. Eu pergunto a você, valeu a pena para Putin jogar esse jogo desonesto? Ele emerge heróico, ou atravessa mais um arranhão, revelando decomposição interna? Formaldeíde vivemos um tug-of-war psicológico, layer onde cada concessão ocidental é gota de veneno para a Ucrânia. Ouço murmúrios de assessores russos, conspiração se desenrolando nas sombras fedorosas de salas de fumo. Você carrega essa tensão nos ombros? Talvez agora. Com plano suspenso, a resistência ocidental endureça, virando mesa em reviravolta inesperada. Putin engolindo própria mentira, como cobra devorando filha. Como Trump corrido contra relógio, Putin senta tranquilo, pausudo, vulnerável. Planos tramados conjuntamente com Vitevich, ex-aluno de propaganda russa, sentados em mesas carregadas de documentos sujos, odor de derrota iminente pairando. Será essa carta na manga que expanderá sanções, humilhando o Kremlin eternamente? Questiono. Putin teme ser desmascarado, perdição certeza? Choques imaginam reações, músculos tensos como cordas de arco prestes a romper. Vamos começar nossa jornada chocante através deste labirinto de traições geopolíticas. Imagine o ar carregado de tensão, o cheiro de fumaça de refinarias distantes sendo bombardeadas, e o som abafado de sirenes ecoando em cidades destruídas. Putin, o mestre da manipulação, está rejeitando abertamente o plano americano para a Ucrânia, não apenas um toque de propaganda russa, mas uma tática calculada para exigir mais concessões.
Todos os dias, a máquina de propaganda de Kremlin espalha mentiras, principalmente através de figuras como Dmitry Rogozin, chamado aqui de Kuril Dmitrov, para manter viva a ilusão de vitória. Agora Putin usa isso para procrastinar sanções, arrastando o mundo enquanto sabotam ativamente a defesa ucraniana. Os 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados, prontos para ajudar Kiev, estão presos em um limbo, exatamente o que ele queria. Ele vê uma abertura para pressionar ainda mais, usando táticas de negociação baseadas em engano, como disse o presidente Nixon décadas atrás. Ouça isso, nossa ABNS queríamos colocar a 1.200 milhas de Moscou. Não, concordamos em 1.500 milhas. Por que 1.200? Queremos colocá-la no ano zero. Nixon retrucou com firmeza, e o negociador soviético recuou encontrando aço em vez de lama macia. Semelhante a Lenin que dizia, investigue com baionetas, se encontrar lama avance se aço recue. Aqui, eles encontraram aço. Ontem, destaquei pontos positivos no plano de 28 pontos para a Ucrânia, apesar de problemas. Mas agora fontes russas no Kremlin e Ministério das Relações Exteriores revelam que Putin não negocia depressa, e o plano não está maduro. Não por abertos desacordos, mas porque os russos querem debata garantias de segurança ucraniana, tamanho do exército, sanções e aqueles 300 bilhões. Eles reclamam anonimamente, dizendo não concordar com nada benéfico à Ucrânia. Isso revela a tática, arrastar, exigir mais. Imagine Zelensky cedendo tudo no plano, algo que não deve fazer. E ainda assim os russos exigem extras intermináveis. Putin mesmo insinuou isso em seu discurso recente, o primeiro desde a revelação do plano. Ele disse que o plano de Trump precisava de flexibilidade russa, e eles foram flexíveis em ancoragem, concordando com concessões aos americanos sobre condições em ambas as partes. Ele anunciou aos parceiros globais do Sul, China, Índia, Coreia do Norte, África do Sul, Brasil e países da OTSC, que todos apoiaram, mas então, dita guerra de Estados Unidos, a Ucrânia rejeitou. Agora há uma nova versão de 28 pontos, passada por canais, como base potencial para a paz final. Ele não consultou assessores ainda, mas vê como ponto de partida. Mas surpresa cruel, exatamente como após Anchorage, onde Putin aceitou tropas estrangeiras na Ucrânia e um cessar-fogo com Zelensky, ele voltou atrás imediatamente. Seu verdadeiro objetivo? Não paz, mas tempo para adiar sanções e pressão econômica mantendo a guerra. Quer mais prova? A mídia russa é explícita para seu público. O Izvestia diz que Putin não sentará com Zelensky, um grupo criminoso organizado que usurpou o poder desde março de 2022. Ele repete isso. Claire responde dia da confirmação de Kiev do plano americano, delegitimando Zelensky. Eles confirmam, a Osumif Anchorage. Nenhuma boa vontade, só intensificação de ataques. O plano começou entre Steve Witkoff e Dmitry Rogozin, propagandista mão direita de Putin. Putin agora diz que não é final. Há quem diga que se ucranianos e russos não gostam, é equilíbrio, qualquer negociação exige concessões dolorosas. Mas esqueçam um detalhe devastador, o plano prejudica gravemente a defesa ucraniana, principalmente aqueles 300 bilhões. Há semanas a Europa se preparava para emprestar dinheiro equivalente a Kiev, garantido pelos ativos russos congelados na Europa, 80% num banco na Bélgica. A Bélgica queria compartilhar o risco. Se paz voltar e Rússia reclamar, ninguém sozinho pagaria. Então, a UE propôs empréstimos para a Ucrânia contra aqueles fundos. Rússia só os retomaria pagando reparações de guerra, o que jamais faria. Discussões finais em dezembro, quase prontas. Mas agora, planejado em algum limbo eterno. Mesmo se o plano falhar, o ponto de Rússia paga apenas 100 bilhões e obtém maioria dos ativos de volta. Preocupa a Europa. Risco legal de reembolso à Rússia, custando caro aos contribuintes europeus. Belgium e outros querem segurar, sabotando ajuda à defesa ucraniana. O plano oferece mínimas concessões russas. Um oficial americano disse que a concessão de Putin é não tentar ocupar o resto da Ucrânia. Sobre Avdiivka, há rumores de avanço russo. Eles controlam partes, não a cidade inteira. Mesmo capturando, ganha menos de 1% de território ucraniano em 3 anos. Perdendo mais de 1 milhão de homens. Putin gasta milhões em propaganda para fingir força, na realidade, sem recursos ou homens para conquistar tudo. Se o mundo acreditar, para apoio a Kiev, a da frente russa. Estados Unidos insistem em aceitar o plano sem mudanças, impossível para Zelensky ceder território não controlado por paz. Ele disse hoje,
risco de perder parceiros ou dignidade, condenar rejeição como irresponsável. Não gosto, mas devo aceitar? Caso contrário, Estados Unidos reduz suporte. Trump lembrou no Salão Oval. Você não tem cartas. Herdei essa guerra. Nunca deveria ter acontecido. Era fazer acordo 1 ou 2 anos atrás. Melhor, nunca começar. Com o presidente certo seria possível. Comentários online dizem Ucrânia lutará sozinha sem Estados Unidos. Mentalidade errada, especialmente de americanos. Inteligência americana guia mísseis em refinarias, plantas de energia e portos. Sem ela, a guerra fica duro para soldados e civis ucranianos. Não abandonemos Estados Unidos, pressionemos a administração. Maioria de cidadãos americanos, senadores e deputados apoiam a Ucrânia de ambos partidos. Política doméstica molda externa. A administração responde à opinião pública. Ajudem compartilhando vídeos, ligando representantes, postando nas redes sociais, façam conhecidos verem, pressionem pelo caminho certo. O presidente Nixon, naqueles dias frios de negociações, não cedeu nada, mostrou liga, forçou recuo. Você cederia facilmente à chantagem emocional do Kremlin? Não chore, não zombe, a humilhação pique, uma facada invisível no orgulho nacional. Sinta o peso das lágrimas na bochecha de um soldado ucraniano. O cheiro de pólvora queimada nos uniformes rasgados, reviravolta. Evidências ocultas revelam Putin secretamente providenciando armas para oponentes em Kiev desde o início, sabotando paz para perpetuar caos. Na antevéspera da reunião em Alasca, nossos líderes estiveram discutindo o plano de paz de Trump para a Ucrânia. Os americanos pediram concessões à Rússia, chamando-as de flexibilidade. Em Anchorage, Putin concordou em mostrar essa flexibilidade, informando aliados globais como China, Índia e Brasil. Mas depois veio uma pausa inexplicável dos Estados Unidos, causada, segundo ele, pela recusa ucraniana. Não é verdade que ele ainda não discutiu o plano com seus assessores, mas acredita que pode ser base de negociações finais. E assim, os russos partiram para uma tentativa de convencer Nixon em negociações, como uma apelação ao tribunal mais alto. Quando descobriram que ele mantinha a mesma linha dura, recuaram. Eles sondam todos os pontos como Lênin aconselhava. Sondar com baionetas, se encontrar lama, avancem, se aço, recuem. Desta vez encontraram aço e recuaram. Você sabia que ontem mencionei alguns pontos positivos no plano de paz de 28 pontos? Havia muitos problemas, mas ainda benefícios para a Ucrânia. Bem, agora os russos dizem que precisam debater esses pontos. Imaginem o peso da traição, o ar pesado de mentiras pairando na sala, enquanto vozes frias ecoam em corredores sombrios do Kremlin. Segundo uma fonte próxima ao Kremlin e ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Trump está ansioso para fechar o acordo, mas Putin não está. A fonte insiste que o plano não está pronto, e todos sabemos disso. Mas o motivo dos russos é outro. Eles querem discutir garantias de segurança ucraniana, o tamanho do exército da Ucrânia, sanções e os 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados. Basicamente, tudo que beneficia a Ucrânia é questionado anonimamente. Isso revela exatamente sua tática, estender as negociações para arrancar mais concessões. O cheiro de poder corrompido impregna cada palavra, o toque gelado de documentos falsos roçando os dedos. Suponha que a Ucrânia aceite tudo no plano de 28 pontos, e não estou dizendo que deva. Apenas imaginem. Os russos arrastariam ainda mais, exigindo novas concessões. Putin já sugeriu isso implicitamente. Em seu discurso público mais recente, o primeiro desde a divulgação do plano, suas palavras soaram como um relâmpago na escuridão. Não é segredo que o plano de paz do presidente Trump para resolver a situação na Ucrânia foi discutido antes de nossa reunião na Alasca, e durante aquela discussão prévia, o lado americano nos pediu para fazer certas concessões, para mostrar o que eles chamaram de flexibilidade. O coração acelera ao pensar na traição iminente. Mas, surpreendentemente, Putin mudou de rumo após Alasca, exatamente como fez antes. Após Alasca, Putin concordou com tropas estrangeiras na Ucrânia e um cessar-fogo com Zelensky. Mas assim que voltou, renegou tudo. Seu objetivo jamais foi paz, mas ganhar tempo para a economia russa, adiar sanções e pressionar o exército ucraniano. Sentia o gosto amargo da derrota iminente, o vento frio batendo nas janelas do Kremlin enquanto suas palavras ecoavam no vazio. Prova disso está na mídia russa, clara como um sino tocando. Putin não planeja se reunir com Zelensky para um acordo de paz, algo que Trump pediu meses atrás.
Izvestia relatou que Putin classificou a liderança política da Ucrânia como um grupo criminoso organizado que usurpou o poder desde março do ano passado. Não é nova, essa tentativa de deslegitimar Zelensky, mas repetida no dia em que Kiev recebeu o rascunho americano. A humilhação cresce. Apesar de relatos de boa vontade em Alasca, ataques russos aumentaram logo depois. É sinal de que não há concessões reais. Lembrem-se, esse plano começou em reuniões entre Steve Witkoff e o propagandista-chave de Putin, Kirill Dmitriev. Mas Putin agora diz que não é final. Argumentos online sugerem que se ambos os lados não estão felizes, talvez seja um bom começo, pois qualquer acordo requer concessões mútuas. Mas esquece-se algo crucial. O plano prejudica a defesa ucraniana, especialmente os 300 bilhões de dólares em fundos russos congelados. Explico. Nas últimas semanas discutíamos a Europa entregando dinheiro desses fundos para a Ucrânia usar na defesa. Rússia tinha cerca de 300 bilhões de dólares em bancos ocidentais quando invadiu. 200 bilhões estão na Europa, e 80% desses 200 em um banco belga específico. Por isso, a Bélgica atrasava o plano. Não é pró-Rússia, apenas previdência. Se houver acordo de paz futuro, querem partilhar responsabilidade se a Rússia quiser o dinheiro de volta. Parece justo. Se todos darem dinheiro de volta, todos devem arcar, não só a Bélgica. A União Europeia planejava emprestar à Ucrânia valores equivalentes aos fundos belgas e europeus, hipotecados contra esses ativos. Rússia poderia recuperá-los no futuro se pagasse reparações à Ucrânia, o que nunca fará. Deixando a UE segura legalmente. Discutia-se finalização em dezembro, iminente. Mas o plano de paz inclui obrigando Rússia a pagar apenas 100 bilhões de dólares à Ucrânia, permitindo recuperação da maioria dos fundos congelados. Mesmo sem acordo, piorará intenções europeias de doar dinheiro, temendo reembolso legal futuro, e os contribuintes europeus sofrerão. Sinta o pânico crescendo, ruas silenciosas de Kiev sob neve fresca, sons distantes de sirenes lembrando guerra interminável. Onde fica o fim? Os russos estão pressionando mais, sempre. Como Nixon disse décadas atrás, sondam para ver se encontram resposta fraca ou firme. Encontram aço ou recuam, por agora. Mas e se nossa determinação falhar? A reviravolta está aí. Putin usa esse plano como jogada tática, adiando tudo, enquanto o mundo assiste impotente. As nações do sul global, parecem quimas no plano de Putin, agora esperam mais concessões, o cheiro de louro queimado nos salões de poder mascarando a podridão. E os ucranianos? Pagam o preço com defesas enfraquecidas pelo limbo dos fundos congelados. Será que a Rússia vence pelo cansaço? Ou a Ucrânia prova ser de aço puro? Como a Rússia vem arrastando negociações desde o início baseadas em enganos e pressão constante, esses russos nunca param de exigir mais, enquanto o mundo cede terreno. Imaginem o peso esmagador da frustração, o cheiro acre de burocracia corrompida e o toque gelado de promessas falsas nas salas de negociação Kiev, onde Putin manipula cada jogada como o mestre das sombras, humilhando líderes ocidentais com mentiras descaradas que expõem sua falsidade covarde. Você sabia que esse plano de paz de 28 pontos, aceito em Alasca, até recebeu apoio de nações globais sul, como China, Índia, Coreia do Norte, África do Sul e Brasil, mas foi abandonado por causa da resistência ucraniana, segundo Putin? Porém, será que isso não é só um teatro para Putin ganhar tempo, adiando sanções e sabotando a defesa ucraniana com o dinheiro russo congelado tantos bilhões? Na parte anterior, os russos prometeram flexibilidade em Alasca, concordando com concessões para a paz, mas logo recuaram sobre tropas estrangeiras e cessar-fogo, mostrando que o verdadeiro objetivo era prolongar a economia de guerra libertária. Ah, e agora, nessa fala recente de Putin, o primeiro desde que o plano de 28 pontos veio à tona, ele admite abertamente negociações prévias com Trump, onde os Estados Unidos pediram flexibilidade russa, algo que Putin diz ter mostrado pouco agora. Imaginem o eco de vozes em reuniões tensas, o odor de documentos secretos e a tensão palpável no ar carregado de expectativas quebradas em Ancorage, onde Putin confirmou concessões apesar de complicações domésticas. É óbvio que o plano de paz do presidente Trump para resolver a situação na Ucrânia foi discutido antes da nossa reunião no Alasca, disse ele, e durante essas discussões anteriores, o lado americano nos pediu certas concessões, para mostrar o que chamavam de flexibilidade. O foco central da reunião em Alasca foi confirmar isso, apesar de questões internas russas.
Mas e se tudo isso fosse só para informar parceiros globais Sul, incluindo China, Índia, Coreia do Norte, África do Sul, Brasil e até países da CSTO, todos apoiando esses acordos enquanto os Estados Unidos pausaram por causa de Kiev? Cada um desses aliados, sem exceção, aprovou e manteve os acordos, mas o silêncio americano veio da recusa ucraniana ao plano inicial de Trump. Seria essa a razão para a versão revista de 28 pontos? Putin recebeu esse novo plano por canais de cooperação e sugere que pode ser base para um acordo final, embora ainda não o tenha discutido com assessores, vendo como possível ponto de partida para soluções finais. Isso não é aprovação total, mas um trampolim para mais chantagem, certo? Porque, chocantemente, como Putin fez em Alasca prometendo tolerar tropas estrangeiras e aceitar encontros com Zelensky para cessar fogo, logo renegou tudo. Seu alvo nunca foi a paz, mas darar à economia guerreira, adiando sanções que poderiam desmoronar sua máquina de guerra. Vamos ouvir a mídia russa para confirmar. Ela deixa claro que Putin rejeita qualquer legitimidade ao governo ucraniano, chamando de grupo criminoso organizado desde março do ano passado, um ataque renovado para excluir Zelensky. E nos ataques intensificados logo após Alasca, sem gestos de boa vontade, comprova-se a estratégia. Quem realmente arquitetou isso? O plano surgiu de reuniões entre Steve Witkoff e Sergei Kirienko, o propagandista de Putin, e Putin ainda o chama de não final. Opõe esse argumento de que se ucranianos e russos odeiam partes dele, deve ser equilíbrio, mas esquece o dano à defesa ucraniana, especialmente os 300 bilhões em fundos russos congelados. Europeus quase liberaram parte disso para Kiev em dezembro, com planos de empréstimos contraídos nesses fundos belgas, garantindo o retorno em reparações impossíveis de acontecer. Agora com o plano sugerindo apenas 100 bilhões para a Ucrânia e recuperação da maioria dos ativos, a Europa hesita, bloqueando ajuda e penalizando contribuintes. Putin prova mais uma vez sua duplicidade em cada promessa quebrada, vibrando o ar com palavras vazias que traem intenções sujas enquanto Kiev luta no frio mordente da guerra. Onde isso levará a Europa, dividida entre medo e justiça, enquanto o esconderijo de fundos em bancos centrais ecoa o som de contas paradas? Por que Putin terá sucesso em humilhar o mundo com mentiras que atrasam justiça e sabotam defesas, expondo fraquezas capitais enquanto oculta milhões em descongelados? Sinta o suor frio dos ministros europeus, o barulho de negociações suspensas e a dor de sanções perdidas que rapidamente somem no limbo econômico expandido. E então, na trama das negociações, assumimos que a Ucrânia aceita tudo no plano de 28 pontos. Mas russos apenas arrastarão as conversas, exigindo mais concessões. Isso já é uma dica sutil de Putin, em seu discurso mais recente, o primeiro após a divulgação desse plano. Escute atentamente. Não é segredo que o plano de paz do presidente Trump para resolver a situação na Ucrânia foi discutido antes de nossa reunião no Alasca. Durante essa discussão prévia, o lado americano nos pediu para fazer certas concessões, para mostrar o que chamaram de flexibilidade. O objetivo principal de nossa reunião no Alasca foi que durante as conversas em Anchorage, confirmamos que apesar de certos problemas e complicações de nossa parte, concordamos com essas sugestões e estamos prontos para mostrar a flexibilidade exigida. Informamos em detalhes todos os nossos parceiros e amigos no Sul Global, incluindo China, Índia, Coreia do Norte, África do Sul, Brasil e muitos outros países, além dos países da CSTO, é claro. Todos os nossos amigos e parceiros, gostaria de enfatizar, até o último, apoiaram e mantiveram esses acordos. Mas como vemos após nossas conversas no Alasca, houve uma certa pausa por parte dos Estados Unidos. Sabemos que isso foi devido à recusa efetiva da Ucrânia ao plano de acordo de paz do presidente Trump, e acredito que essa foi a razão para sua nova iteração, o plano de 28 pontos. Temos esse plano, recebemos por nossos canais de cooperação, e acho que pode servir como base para um acordo de paz final. E além disso, ele continua dizendo que não discutiu esse plano com seus assessores, mas segundo ele, poderia ser um bom ponto de partida para algo que seja a solução final. Isso significa que não é algo com que a Rússia vai concordar, mas a Rússia pode usá-lo como ponto de partida. E você pode se surpreender ao ouvir isso, mas é exatamente o que Putin fez após a reunião no Alasca. No Alasca, Putin disse aos Estados Unidos que está bom com tropas estrangeiras na Ucrânia, e também disse que está aberto a se encontrar com Zelensky para trabalhar um cessar-fogo. Mas assim que saiu do Alasca, voltou atrás em todas essas promessas.
Porque para Putin o objetivo nunca foi trazer paz, mas apenas ganhar mais tempo para a economia russa. Ele quer atrasar sanções e qualquer pressão que possa derrubar todo o esquema que usa para manter sua guerra em andamento. O cheiro acre de mentiras paira no ar pesado das salas de Kremlin, onde os sussurros de concessões ecoam como facas afiadas cortando a carne viva da negociação. Você sente o frio na espinha ao pensar, e se tudo isso for uma armadilha para humilhar Zelensky e seus apoiantes? Tensão cresce, o coração acelera. Putin, o mestre das trevas, que por dentro enquanto atrasa a justiça. Caracteres para o gancho chocante. Agora, respire fundo. O que acontece se mais provas surgirem, revelando a traição russa? Imagine os holofotes nas mentiras, o som de portões se fechando nas negociações rompidas. Característica que termina em suspense doloroso, com Putin sorrindo? Não, espere. E se a próxima reviravolta derrubar tudo o que pensamos saber? As promessas se esvaem como fumaça venenosa, e o mundo assiste horrorizado ao jogo de Putin. Ouça o silêncio ensurdecedor antes do próximo golpe. Imagine a guerra na Ucrânia como um jogo sujo, onde Putin rejeita planos de paz originais, não só odiados pela Ucrânia e Europa, mas também parte de sua própria propaganda criada por Kirill Dmitriev, que trouxe tudo para a mesa. Esse esquema é pura tática russa diária, usado para negociar mais concessões e arrastar o mundo, revelando o objetivo real, atrasar sanções e sabotar a defesa ucraniana. Os 300 bilhões de dólares em fundos russos congelados, prestes a ajudarem a Ucrânia, agora ficam presos no limbo. Isso é exatamente o que Putin desejava. Ele vê uma brecha para pressionar mais, com negociações baseadas em mentiras desde o início. Os russos empurram enquanto permitimos. Nixon falou isso décadas atrás, lembrando como Brezhnev tentou enganá-los, mas Kissinger preparou-se bem e mostrou força, fazendo-os recuar. Eles sondam como baionetas, se lama avançam, se ferro retiram. Encontraram ferro aqui. Ontem, disquei pontos positivos no plano de 28 pontos, apesar dos problemas para a Ucrânia. Agora, russos dizem precisar discutir tudo. Uma fonte no Kremlin e no Ministério das Relações Exteriores russo afirma que Trump quer fechar rápido, mas Putin não. O plano não está pronto por causa de garantias de segurança ucraniana, tamanho do exército, sanções e os 300 bilhões. Tudo que beneficia a Ucrânia é rejeitado. Sua tática é clara, se a Ucrânia aceitar, eles prolongarão e pedirão mais. Putin insinuou no discurso público recente o primeiro pós-plano. Falou de discussões pré-Alasca, onde americanos pediram flexibilidade russa. Eles mostraram essa flexibilidade. Contaram a parceiros como China, Índia, Coreia do Norte, África do Sul, Brasil e países da CSTO. Todos apoiaram, mas pausaram por recusa de Zelensky. Então, veio o plano de 28 pontos como base possível para a paz. Não discutiu com assessores, mas pode ser um ponto inicial. Após Alasca ele mudou tudo. Disse aos Estados Unidos que aceitava tropas estrangeiras na Ucrânia e encontro com Zelensky para cessar fogo. Mas voltou atrás logo após, só para ganhar tempo para a economia russa, atrasando sanções e pressão que poderiam derrubar sua guerra. Mídia russa confirma. Putin não se sentará com Zelensky, chama a liderança ucraniana de grupo criminoso usurpando o poder desde março passado. Esvestia reporta ele delegitimando Zelensky no dia do recebimento do plano americano. Muskowski Combartiona confirma ataques intensificados pós-Alasca sem gestos de boa vontade. O plano veio de encontros de Vitkol com propaganda russa, Dmitriev como braço direito. Agora Putin diz não ser final. Muitos comentam que se nenhum lado fica satisfeito, boa base pois paz exige concessões. Mas esquecem, o plano prejudica a defesa ucraniana, especialmente os 300 bilhões congelados. Explico. Semanas atrás, Europa se preparava para dar dinheiro desses fundos à Ucrânia para a defesa. Contexto. Invasão congelou 300 bilhões em bancos ocidentais, 200 na Europa, 80% em um banco belga específico. Bélgica adiou plana por risco jurídico uniforme se paz viesse e Rússia quisesse dinheiro de volta. Parecia justo dividir responsabilidade. União Europeia planejava empréstimos à Ucrânia iguais ao valor desses fundos. Garantidos por eles, Rússia receberia de volta só se pagasse reparações, algo que nunca fará. Plano a ponto de fechar em dezembro, só 2 semanas atrás. Agora atrasado indefinidamente. Mesmo sem acordo, ponto torna países europeus cautelosos sobre devolver dinheiro à Rússia juridicamente, custando contribuintes. Deixa a Ucrânia sem fundos para defesa imediata.
Um oficial americano alto confirmou concessão de Putin a Vidkol, prometer não tomar o resto da Ucrânia. Acordo ideal seria a guerra nunca ter começado sob presidente certo. Ontem vi comentários perguntando se a Ucrânia continuaria lutando pós-aceitação. Muita gente fala sobre Avdiivka e avanço russo lá. Mas e se Putin conquistasse toda a cidade? Será o fim da Ucrânia? Imagine explosões rugindo nos ouvidos, enxofre queimado impregnando o ar, concreto fragmentado voando em pedaços letais, soldados tremendo nas trincheiras com frio que corta a pele como facas invisíveis. Em 3 anos de guerra, Rússia capturou menos de 1% do território ucraniano, perdendo mais de 1 milhão de vidas. Chocante, não? Putin finge poder, mas falta homens e recursos para dominar tudo. Por que tanta propaganda? Para iludir o mundo sobre invencibilidade russa, secando apoio à Ucrânia. Sem ajuda, Rússia vence na guerra psicológica, minando defesas ucranianas. Reviravolta, Estados Unidos pressionam Ucrânia por acordo sem mudanças. Zelensky, voz firme e olhos determinados, recusa ceder território que Rússia não ocupa. Arrisca perder parceiro ou dignidade em negociações complexas. Ouço tensão no ar, passos apressados no Palácio Presidencial. Sufoco invisível apertando o peito como viseira. Mas o que acontece se Zelensky recusar? Apoio americano pode evaporar. Trump herdou guerra, certa vez gritando no Salão Oval, eu não teria deixado isso acontecer. Teria feito acordo anos antes. Aí, ar carregado de fumaça de charutos e tensão nervosa ecoa tais palavras. Sem concessões reais de Putin, como admitido por oficial americano, ele só promete não invadir resto da Ucrânia. Isso humilha a Rússia na mesa, expondo seu engano constante. Quem realmente humilha é quem? Recuando. Putin rejeitou o plano original de Trump não só contra a Ucrânia e Europa, mas parte da propaganda própria, forjada por Dmitriev. Ele trouxe o plano, ecoando táticas moscovitas diárias, usado como negociante para ganhar mais concessões. Quer arrastar o mundo para cristais, mostrando o objetivo, atrasar sanções, prejudicar defesa ucraniana. 300 bilhões congelados, quase indo à Ucrânia, ficam presos no limbo. Exato desejo de Putin. Agora pressão por mais baseado em mentiras, como negociações russas sempre. Empurram enquanto deixamos. Nixon disse décadas atrás, íamos colocar sistema EIB em a 1.200 milhas de Moscou. Eu disse, não, acordamos 1.500 milhas. Por quê? Querem que coloquemos nos cemitérios? E cederam. Nixon lembrou, valia pela lição. Brezhnev tentou enganar, mas Kissinger preparou-se, mostramos dureza, eles recuaram. Sondam com baionetas, Lenin dizia, se lama, avancem, se ferro, retirem. Encontraram ferro. Ontem destaquei pontos positivos no plano 28 pontos, apesar problemas para a Ucrânia. Agora russos dizem precisar discutir mais. Fonte no Kremlin e Ministério das Relações Exteriores russo. Trump quer fechar rápido, Putin não. Plano não pronto por garantir a segurança ucraniana, tamanho exército, sanções, 300 bilhões. Tudo benéfico à Ucrânia rejeitado. Tática, se a Ucrânia aceitar, prolongarão pedindo mais. Putin insinuou em discurso público o primeiro pós-plano. Discutimos com americanos pré-Alasca, pediram flexibilidade nossa. Mostramos, contamos parceiros como China, Índia, Coronel do Norte, África do Sul, Brasil, países CSTO. Todos apoiaram, pausaram por recusa Zelensky. Plano 28 pontos pode ser base para a paz. Não discutiu com assessores, pode ser ponto inicial. Surpresa, pós-Alasca mudou tudo. Disse aos Estados Unidos aceitar tropas estrangeiras na Ucrânia, aberto a encontros Zelensky para cessar fogo. Mas voltou atrás, só para ganhar tempo economia russa, atrasar sanções, pressão que derrubaria a guerra. Prova? Mídia russa. Putin não sentará com Zelensky, chama a liderança ucraniana grupo criminoso usurpando desde março passado. Esvestia confirma, delegitimiza Zelensky no dia que Kiev recebeu o plano americano. Esvestia também confirma, pós-Alasca ataques intensificaram, sem gestos boa vontade. Plano veio encontros Vidkol com propaganda russa, Dmitriev como braço direito. Agora diz não final. Argumento online, se nenhum satisfeito boa base pois paz exige concessões. Mas esquecem plano prejudica a defesa ucraniana, especialmente 300 bilhões congelados. Explico. Semanas atrás, Europa preparava dar dinheiro desses fundos à Ucrânia defesa. Contexto, invasão, 300 bilhões congelados bancos ocidentais, 200 Europa. 80% banco belga específico. Bélgica adiou, paz futura, querem dividir risco restituição.
Não só eles responsabilidade. Justo. União Europeia planejava empréstimos à Ucrânia iguais valor desses fundos, garantidos por eles. Rússia recebe e volta se pagar reparações. Nunca fará. Plano a ponto fechar dezembro, 2 semanas atrás. Agora atrasado indefinidamente. Mesmo sem acordo, ponto torna europeus cautelosos devolver dinheiro Rússia juridicamente, custando contribuintes. Deixa a Ucrânia sem dinheiro defesa imediata. Oficial americano alto. Concessão Putin a Vitkol prometer não tomar resto Ucrânia. Acordo ideal. Guerra nunca começar sob presidente certo. Ontem comentários. Ucrânia continuará lutando pós-aceitação? Reviravolta. Propaganda russa gira em torno de Dmitriev e Avdiivka, mas não muda a realidade e incapacidade Putin. 3 anos provam. Menos 1% território, milhão vidas perdidas. Ele critica nada, só propaganda parar apoio. Estados Unidos forçam acordo ruim. Zelensky rejeita, arriscando desprezo americano. Trump diz Erdogan teria parado. Insinua crítica antecessor. Você vê? Putin usa táticas engano, como história Nixon-Brasil sondando limites. Estados Unidos via Trump, querem fechar rápido Putin não. Plano 28 pontos. Pontos bons mascarando armadilhas como dinheiro congelado impedindo ajuda europeia. Se Ucrânia aceitar, russos prolongarão mais. Discurso Putin pós-plano confirma. Pode base, mas desconhece detalhes realmente. Pós-Alasca voltou atrás. Mídia russa confirma, chamando Zelensky criminoso, intensificando ataques sem concessões. Um discurso público aumentou tensão. Você sente calafrio ou espinha pensar nisso? Sós helicópteros ar, cheiro óleo queimado tanques, pele formigando suor frio considerando guerra sem fim. Por quê? Fundos congelados quase 300 bilhões euros, chave defesa. Plano belga justo, empréstimos garantidos, presos agora. Mesmo sem acordo paz, risco jurídico torna nações relutantes. Paradoxo. Plano afirma paz, ajuda agressores indiretamente. Pergunta chocante. Se Zelensky cedesse perdendo tudo ilusão paz? Humilhação pública, Rússia rindo atrás pressionando mais. Reviravolta. Putin alardeia aceitação prévia, contou aliados Global Sul apoiaram. Estados Unidos pausaram por Zelensky. Usam Global Sul como trunfo expondo fraqueza americana. Cliffhanger. Real fato acontecer se Zelensky ignorar ameaças americanas lutar? Próximo vídeo desmascarará mentiras europeias acordo, revelando protegem bolsos não vidas. Atordoado traição números. Até reflita, ganha paz. Não ucranianos morrendo batalhas. Ruído incessante mísseis, cheiro carne queimada dor lancinante feridas. Vitória Putin? Reviravolta, prevê derrota total negociações salvar pele. Engoliria pilha lugar Zelensky? Cliffhanger único. Imagine propaganda russa gritando vitória Avdiivka, dúzias cidades ucranianas resistem receio som sirenes ecoando. Próximo segmento explodirá. Europa ganha atraso fundos. Humilhação russos. Cai em propaganda própria. Reviravolta maior. Plano não Trump sozinho, envolvia Dmitriev mestre mentirosos. Pergunta, homem famoso Putin admitir derrota? Detalhe distribuição sensacional. Papel discurso enrugado mão dele. Bordas cortando pele reentrando dores causadas. Sons aplausos, cheiro suor multidão. Clamor paz engano. Fatos. 300 bilhões, menos 1% território, milhões perdidos. Bucha, Mariupol gritam nomes, comente. Céus carregados emoção, reviravoltas legítimas. Putin rejeita USA. Nixon orgulhoso resistir? Reviravolta alguns dizem Europa dará dinheiro, hesitam legalidades. Planos belgas permitem empréstimos contra fundos, paz destruiu tudo. Ucrânia sente ar rarefeito, defesa imediata ausente. Trump diz Erdogan teria parado, crítica insinua antecessor. Zelensky voz rouca, parceiro dignidade? Você escolheria? Detalhes. Vento gelado carregando poeira batalhas, rosto pálido frio decidindo. Base, 1% território 3 anos, milhão homens. Propaganda máscara realidade. Bem-vindo jogo. Oferecer paz dádiva, deixar suporte e esmorecer. Mesmo Nixon explicaria. Mostre força, devorarão. Agentes russos sondam baionetas metafóricas, encontrando resistência ucraniana justiça não cede. Plano 28 pontos farsa grosseira, esperando intervalo melhor. Mesmo Clinton recuso não concessão verdadeira. Anteriormente destacado. Concessão Putin não invasão resto. Acordo jamais começar melhor passo nenhum então guerra. Agora perguntam. Guerra continua após aceitação? Desagradar talvez pior. Putin chutar tática constante.
Serviço frente aumenta não diminui. Táxis fecho. Terceiro ano, menos 1% ganho, propaganda onipresente. Arcos emocionais. Esperança inicial planos, queda realizações, raiva ante enganos. Clickbait, realmente traiu ucranianos. Título implícito. Paz russos armadilha salvação? Claridade. 300 bilhões presos, defesa enfraquecida. Global Sul apoiou flexibilidade russa, pausaram por Ucrânia. Zelensky recuou? Dignidade suprema. Agora, refletindo avanço Avdiivka, russos insistem em discutir garantias, arriscando engolir concessões maior. Você percebe absoluta falta escrúpulos Putin? Sacrifício 1 milhão homens por menos território palmo-mão. Reviravolta inesperada. Planos Vitkol e Dmitriev autênticos produtos engano russo, misturando parecer paz com realidade guerra. Sós enxofre arremessado explosões, cheiro sangue seco trincheiras, tato lama pegajosa pé soldados cansados, não fim Ucrânia, começo queda propaganda Potemkin Putin. Quem engoliria pílula amarga lugar Zelensky sentindo ardência orgulho ferido rejeitando trapaceiros. Cliffhanger provocante, imaginei elogios Global Sul virando poeira notícias, revelando maligno Putin rolando sem móveis qual carta voo. Próximo ateará fogo explosivo como pontos sancionados plano impedem fluxos defesa crucial. Putin já rejeita o plano proposto, não apenas contra Ucrânia e Europa, mas faz parte da própria propaganda russa, cunhada por Kirill Dmitriev, que trouxe tudo isso, ecoando o que Moscou faz todos os dias, e agora Putin usa como arma de negociação para arrancar mais concessões, revelando seu alvo real, atrasar sanções e sabotar a defesa ucraniana. Os 300 bilhões de dólares em fundos russos congelados, que estavam prestes a ir para a Ucrânia, agora ficam em suspenso. Isso é exatamente o que Putin desejava. Muita gente fala de Avdiivka e do avanço russo nessa cidade. Mas e se Putin capturasse a cidade inteira que nem controla completamente hoje? Seria o fim para a Ucrânia? Pense nisso, seria só mais uma mentira na propaganda dele. Imagine o barulho ensurdecedor das explosões ecoando nas ruas destruídas, o cheiro acre de fumaça e enxofre queimando as narinas. Pedaços de concreto voando como confete morto, enquanto soldados tremem com o frio cortante nas trincheiras, seus corpos encolhidos de pavor. Em 3 anos de guerra, a Rússia capturou menos de 1% do território ucraniano, sacrificando mais de 1 milhão de homens. É chocante, não é? Putin finge de potência invencível, mas não tem homens ou recursos para conquistar tudo. Por que ele joga fortunas na propaganda então? Para convencer o mundo de que seu exército é invencível, secando o apoio à Ucrânia. Sem essa ajuda, a Rússia ganha terreno na batalha psicológica sabotando a defesa ucraniana. Mas olha a reviravolta inesperada. Os Estados Unidos estão pressionando a Ucrânia a aceitar um acordo sem mudanças. Zelensky com voz firme e olhos determinados. Disse que não pode ceder território que a Rússia nem ocupa. Ele arrisca perder um parceiro vital ou sua dignidade na negociação. Você consegue ouvir a tensão no ar, o som de passos apressados no palácio presidencial, a sensação de um sufoco invisível apertando o peito diante de escolhas forçadas? O que acontece se Zelensky recusar? A sugestão velada é que o apoio americano pode evaporar. Foi Trump quem herdou essa guerra, certa vez gritando no Salão Oval, eu não teria deixado isso acontecer. Teria feito um acordo anos atrás. O ar lá dentro, carregado de fumaça de charutos e tensão nervosa, ainda ecoa essas palavras. E se Putin não der concessões reais, como admitiu um funcionário americano alto, prometendo apenas não invadir o resto da Ucrânia? Isso humilha a Rússia na mesa de negociações, expondo sua tática de engano constante. Quem está realmente enganando quem aqui? Vamos recuar. Putin já rejeita o plano original de Trump, não é só contra a Ucrânia e Europa. É parte da própria propaganda russa, criada por Kirill Dmitriev. Ele trouxe o plano todo, que basicamente repete o que Moscou faz diariamente, usando-o para negociar mais concessões. Mas propor arrastar o mundo para abismos, revelando seu objetivo verdadeiro, atrasar sanções e prejudicar a defesa ucraniana. Os 300 bilhões de dólares em fundos russos congelados, quase prontos para ir à Ucrânia, agora ficam em limbo. Exato o que Putin queria. Agora ele pressiona por mais baseado em enganos, como nas negociações russas desde sempre. Eles empurram enquanto deixamos. Até Nixon disse décadas atrás, entenda. Íamos colocar nosso sistema ABM a 1.200 milhas de Moscou. Eu disse, não, acordamos 1.500 milhas. Por quê? Querem que a gente o coloque nos cemitérios? E cederam.
Nixon lembrou, valia a pena pelo que aprendeu. Bresel tentou nos enganar, mas Kissinger preparou bem, mostramos força e eles recuaram. Eles sondam com baionetas. Lenin dizia, se for lama avancem, se ferro, retirem. Aqui encontraram ferro. Ontem destaquei pontos positivos no plano de 28 pontos, apesar dos problemas para a Ucrânia. Agora russos dizem precisar discutir mais. Uma fonte no Kremlin e Ministério das Relações Exteriores russa afirma, Trump quer fechar rápido, Putin não. O plano não está pronto, alegam, por conta de garantias de segurança ucraniana, tamanho do exército, sanções e os 300 bilhões. Tudo bom para a Ucrânia que rejeitam anonimamente. Tática clara, se a Ucrânia aceitar, eles arrastarão, pedindo mais concessões. Quem vai sufocar primeiro nessa dança traíra? Putin insinuou no último discurso público, o primeiro desde o plano. Discutimos com americanos pré-Alasca, pediram flexibilidade nossa. Mostramos, informamos parceiros como China, Índia, Coreia do Norte, África do Sul, Brasil, países da CSTO. Todos apoiaram, mas pausaram por recusa de Zelensky. Este plano de 28 pontos pode ser base para a paz. Não discutiu com assessores, mas pode ser ponto inicial. Surpresa chocante, após Alasca virou tudo. Disse a Estados Unidos que aceita tropas estrangeiras na Ucrânia, disposto a encontro com Zelensky para cessar fogo, mas saiu e desistiu. Só para ganhar tempo para a economia russa, atrasar sanções, pressão que derrubaria sua guerra. Você sente o calafrio na espinha ao pensar nisso? Sons de helicópteros no ar, odor de óleo queimado dos tanques, pele formigando de suor frio ao considerar guerra sem fim. Prova? Mídia russa. Putin não sentará com Zelensky, chama a liderança ucraniana de grupo criminoso usurpando o poder desde março passado. Izvestia confirma, ele delegitimiza Zelensky no dia que Kiev recebeu o plano americano. Moskovski vislumbra, após Alasca ataques intensificaram, sem gestos de boa vontade. Plano veio de encontros de Bannon com propaganda russa, Dmitriev como braço direito. Agora diz não é final. Argumento online, se nenhum lado gosta, boa base, pois paz exige concessões. Mas esquecem, plano prejudica a defesa ucraniana, especialmente os 300 bilhões congelados. Expliquei na parte anterior, semanas atrás, Europa se preparava para dar dinheiro desses fundos à Ucrânia para a defesa. Contexto, invasão, 300 bilhões congelados em bancos ocidentais, 200 na Europa, 80% em banco belga. Bélgica adiou, se paz vier, querem dividir risco de restituição, não só eles na Berlinda. Parecia justo. O UE planejava empréstimos à Ucrânia igual ao valor desses fundos, garantidos por eles. Rússia recebe de volta se pagar reparações, o que nunca fará. Plano a ponto de fechar em dezembro, 2 semanas atrás. Agora atrasado indefinidamente. Plano de paz diz, Rússia paga só 100 bilhões, recupera boa parte. Mesmo sem acordo, torna europeus cautelosos. Risco de devolver à Rússia custando a contribuintes. Isso deixa a Ucrânia sem dinheiro para a defesa imediata. Um funcionário americano alto admitiu. Concessão de Putin a Bannon seria não tomar o resto da Ucrânia. O ideal seria a guerra nunca começar, sob presidente certo. Ontem vi comentários. Ucrânia continuará lutando se aceitar? Reviravolta. Propaganda russa gira em torno de Dmitriev e Avdiivka, mas não muda a realidade de incapacidade de Putin. Experiência dos 3 anos prova, menos 1% território, milhão de vidas perdidas. Ele não critica, só propaganda para parar apoio. Estados Unidos forçam acordo ruim. Zelensky rejeita, arriscando desprezo americano. Trump diz herdou, teria parado antes. Você vê? Putin usa táticas enganosas, como na história de Nixon e Bresel, sondando limites. Estados Unidos, através de Trump, querem fechar rápido, mas Putin não. Na parte previa, expus como os fundos congelados ficam presos, humilhando a defesa ucraniana. Plano de 28 pontos com pontos bons mascarando armadilhas, como dinheiro congelado impedindo ajuda europeia. Se a Ucrânia aceitar, russos arrastarão para mais. Discurso de Putin pós-plano confirma. Pode ser base, mas ele não conhece detalhes realmente. Após Alasca voltou atrás. Mídia russa confirma, chamando Zelensky de criminoso, intensificando ataques sem concessões. Um discurso público dele aumenta a tensão. Você sente o calafrio na espinha ao pensar nisso? Sons de helicópteros no ar, odor de óleo queimado dos tanques, pele formigando de suor frio. Por quê? Fundos congelados, quase 300 bilhões em euro, eram chave para a defesa. Plano belga justo, empréstimos garantidos, mas agora presos.
Mesmo sem acordo de paz, risco jurídico torna nações relutantes. Paradoxo. Plano afirma paz, mas ajuda agressores indiretamente. Pergunta chocante. E se Zelensky ceder, perdendo tudo por ilusão de paz? Reviravolta. Putin alardeia aceitação prévia, informando aliados do Sul Global, que apoiaram. Mas Estados Unidos pausaram por Zelensky. Eles usam Sul Global como trunfo, expondo fraqueza americana. Quem revelará a traição oculta? O ar rarefeito sufoca a Ucrânia sem defesa imediata. Trump insiste, herdou guerra, teria parado. Critica antecessor. Zelensky voz rouca, parceiro ou dignidade? Você escolheria? Detalhes. Vento gelado carregando poeira das batalhas, frio pálido nas faces enquanto decidem. Base, 1% território em 3 anos, milhão de homens. Propaganda máscara realidade. Bem-vindo ao jogo. Oferecer paz como dádiva, deixar talvez suporte esmorecer. Mesmo Nixon explicaria, mostre força, ou eles devorarão. Agentes russos sondam com baionetas metafóricas, encontrando resistência na justiça ucraniana que não cede. Plano de 28 pontos, uma farsa grosseira, esperando o melhor fim? Clinton mesmo disse sobre não concessão verdadeira. Anteriormente notado, concessão de Putin, não invasão do resto. Deal jamais começar melhor, mas sem passo, então guerra. Agora perguntam, guerra continua após aceitação? Desagrada talvez pior, pois Putin chuta a tática constante. Serviço na frente aumenta, não diminui. Táxis para fechamento. Terceiro ano, menos 1% ganho, propaganda onipresente. Arcos emocionais. Esperança inicial em planos, queda em realizações, raiva ante enganos. Você engoliria essa pílula dura se estivesse no lugar de Zelensky? Reviravolta maior. Snow algum diz Europa dará dinheiro. Eles hesitam por legalidades. Planos belgas permitem empréstimos contra fundos, mas ponto de paz destruiu tudo. Claridade. 300 bilhões presos, defesa enfraquecida. Sul Global apoiou flexibilidade russa, pausando por US porque Zelensky recusa. Dignidade suprema. Quem realimenta com essa paz? Não ucranianos, morrendo nas batalhas. O barulho incessante dos mísseis, cheiro de carne queimada, dor lancinante nas feridas. Isso é vitória para Putin? Quem lucra realmente aqui?